Olá, tudo bem? Eu não sei quem está aí do outro lado, mas obrigado pelo interesse. O meu nome é Henrique. Em cada vídeo eu tomo café, exponho um quadro, sempre com alguma foto diferente de minha autoria, e reflito sobre um tema qualquer. São só palavras. Sinta-se à vontade para deixar um comentário ou para ver algum outro vídeo do canal. Você está em um café, uma foto e algumas palavras. Apenas esclarecendo, parte 2. Em geografia, norte não é sinônimo de lado de cima, assim como sul não é sinônimo de lado de baixo. Se você representar o mapa do Brasil com o sul do lado de cima, lá vai continuar sendo o sul. E não há problema algum em inverter o mapa mundi que nos acostumamos a ver pelas paredes e pelos livros por aí. A posição do Brasil no chamado lado de baixo do mundo é apenas o resultado de uma projeção cartográfica eurocêntrica. Você pode representar um planisfério sem colocar a Europa no centro e na parte de cima do mapa. Se quiser, você pode girar e colocar, por exemplo, o Japão por ali. Ou inverter ainda mais do convencional eurocêntrico e colocar o Brasil ali. Nesse caso, os Estados Unidos da América ficariam do lado de baixo do mapa, né? Sem problemas, gente. É uma representação. Não existe o lado certo. Tudo é uma questão de conveniência geopolítica. Geralmente, os mapas reforçam a supremacia dos países do norte, colocando eles do lado de cima. Um planisfério é apenas uma forma mais fácil de visualizar o nosso planeta. O mais certo, né, seria um globo com o seu eixo inclinado e tal. Além disso, projetar uma forma arredondada, na verdade geoide, em uma folha plana, vai gerar distorções. Elas serão maiores ou menores conforme as intenções geopolíticas, né? Por exemplo, o território brasileiro é cerca de 4 vezes maior que o da ilha da Groenlândia. Mas em uma conhecida projeção cartográfica, a de Mercator, que distorce as áreas, aumentando as dimensões de regiões em altas latitudes, ela aparece maior que a América do Sul inteira, gente. Que na realidade chega a ser 8 vezes maior do que a ilha. Essa projeção geopolítica que valoriza de forma exagerada as terras do hemisfério norte ainda é muito comum de se ver por aí. Portanto, muito cuidado antes de olhar para um mapa. O próprio símbolo da ONU, né, gente, que é uma projeção azimutal, com o planeta visto a partir do Polo Norte, tem distorções. Aliás, por conta da forma da Terra e do seu movimento, né, de rotação no sentido oeste-leste, temos os fusos horários. É interessante, né? Porque a LIDE, a linha internacional de data ou de mudança de data, fica oposta a 180 graus do meridiano inicial de Greenwich. 180 graus, é claro, sem considerar alguns ajustes horários ali da região do Oceano Pacífico, né, por onde essa linha imaginária passa. De qualquer forma, algo muito interessante acontece quando você a atravessa. Dependendo do sentido, por uma convenção internacional, você instantaneamente atrasa ou adianta 24 horas em seu calendário. Ou seja, ao passar por ela, você perde ou ganha um dia. Por conta, gente, também dos fusos horários, né, e da extensão leste-oeste do Brasil, o estado do Acre acaba ficando com 2 horas a menos que o horário de Brasília. Uma partida de futebol transmitida às 7 horas da noite em São Paulo é vista às 5 horas da tarde por lá. Situação mais interessante ainda é o da Rússia, né, gente? Que devido à sua enorme extensão leste-oeste, possui 11 fusos horários. Enquanto em uma parte do país é hora do almoço, em outra já é o início da madrugada, né?
Mudando completamente de assunto, se em um país que não está em guerra ou sofrendo epidemia, morre mais gente do que nasce, é uma evidência de que nesse país deva haver um grande desenvolvimento social e não o contrário, né? Se a mortalidade geral, não a infantil, é alta e maior do que a natalidade, é porque provavelmente nesse país há uma grande quantidade de idosos, resultado de uma elevada expectativa de vida, né? Medicina evoluída, saneamento básico, etc., né? E se poucos nascem, é resultado de um eficiente planejamento familiar, só possível graças ao grau de instrução que essa população possui, né? Por outro lado, também é um sinal grave de que a população do país pode estar diminuindo, envelhecendo, não se renovando e com falta de mão de obra, né? Com muitos inativos no topo da pirâmide, né, etária. Mesmo assim, há casos em que um país pode ter um crescimento vegetativo natural, né, baixo e o seu crescimento demográfico populacional ser alto. Basta que o fluxo de imigrantes seja bem superior ao de emigrantes. Só que aí pode entrar em uma outra questão, né? A aversão à entrada desses estrangeiros, a lamentável xenofobia, né? É preciso dizer também que o aumento de uma população não é responsável pelo atraso social e econômico de uma nação, né, gente? Pode até ser usado em seu favor. Já o seu crescimento desordenado pode sim ser preocupante, né? Pode aumentar o atraso social de um país, é claro, né? Acontece que a redução das taxas de natalidade só ocorrerá com o combate a esse mesmo atraso social, né? Pois é ele o responsável pelo crescimento desordenado dessa população, né, gente? A humanidade, né, levou milhões de anos para atingir 1 bilhão de indivíduos. Foi por volta do ano de 1800. Hoje, pouco mais de 200 anos depois, o planeta já está em 8 bilhões de habitantes. Mas o ritmo de crescimento vem desacelerando. O problema é que essa população está muito mal distribuída. O planeta tem perto de 200 países, mas apenas 6 deles têm praticamente metade da população da Terra. E os países classificados como desenvolvidos são poucos. É claro que são modelos a serem seguidos em vários aspectos, mas não em seus níveis de consumo. Se os cerca de 200 países do planeta tiverem o mesmo padrão de consumo que eles têm, nosso pequeno planeta não suportará, né, gente? Até mais.